Oi, gente, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Assim como nós divulgamos, né, na noite de ontem, aqui se faz hoje cumprir, né? Hoje eu quero compartilhar com vocês, né, não somente algo que sai do meu coração, que emana do meu coração, mas que vem do coração de um homem que tem me ensinado muito, né, que eu estou na missão com ele e para mim é de muita grandeza e de muita felicidade estar aqui com ele hoje, compartilhando algo de Deus com vocês, amém? Foi muito difícil convencê-lo, mas graças a Deus o Senhor preparou o momento e eis que ele está aqui, amém? Que vocês possam receber esta palavra que, né, vai vir do coração do Senhor para a vida e para o coração de vocês. Em nome de Jesus, pastor Ledier, meu amado esposo. Amém? Eita! Que tudo é improvisado, meu Deus do céu. Pai do Senhor a todos, Deus abençoe. É um motivo de muita alegria, né? Ter essa oportunidade aqui, juntamente com a minha amada esposa. Eu não sei onde é que eu olho, mas tudo bem. A princípio, eu quero fazer a parte dela que ela esqueceu aqui, que dá o seu like aí, compartilha, comenta, que tudo isso que temos feito aqui não é momento nenhum para nos gloriarmos de algo, mas sim transbordarmos, né, do que nós temos aprendido, do que o Senhor tem nos ensinado, do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós devemos entender que tudo que Deus vai fazer, ele começa a partir de nós, né? Ele começa na nossa casa, na nossa vida, no nosso lar. É sempre de dentro para fora o que Deus faz e quer fazer no meio do seu povo. Então nós devemos ter esse entendimento, né? De que nós temos que ser primeiramente tratados, trabalhados, né? Estamos prontos hoje? Não, mas temos aos poucos nos disposto a entender a vontade de Deus, os propósitos dele para as nossas vidas, e é o que nós temos feito, né? Quero antes de mais nada parabenizar a minha amada, digníssima, por tudo isso que ela tem se disposto a fazer, né? Meu Deus, eu tenho que me encaixar aqui porque não tá legal. Tudo isso que ela tem se disposto a fazer na presença de Deus, em nome do Senhor, né? Então, que essa iniciativa dela seja sustentada, acima de tudo, pelo Espírito Santo de Deus. Não tenho dúvida que se uma pessoa for atingida e esse entendimento chegar na vida dessa pessoa, né, tudo isso que ela tem feito, o desdobramento que ela tem feito, que ela tem buscado, tem sido válido, né? Então, eu quero novamente parabenizá-la por essa iniciativa e que Deus aí continue sendo o sustento da vida dela. Meus amados, nós estamos vivendo alguns momentos, por agora, melhor se dizer, na atualidade, que tem às vezes gerado algum tipo de preocupação em nós, né? Estamos vivendo um momento agora de um vírus, né? Estamos no ano de 2020, talvez você assista isso mais para frente aí, em algum tempo, mas a mensagem de Deus, a própria palavra diz que ela se renova a cada manhã. Então, possa ser que algum tempo depois que você vai ver essa mensagem, né? Alguns meses, algumas semanas, ou de repente até mesmo alguns anos. Nós estamos agora em abril, especificamente dia 16 de abril de 2020. E estamos vivendo uma situação de isolamento, né? Que o governo estabeleceu, por melhor assim achar, de que todos deveriam ter um isolamento social, né? Algo que de repente nós nem imaginamos, nem pensamos em viver, hoje estamos vivendo, né? Os comércios fechados em sua grande maioria, apenas serviços essenciais estão possibilitados de estar sendo executado. Então este é o momento que nós estamos vivendo. Então eu não poderia trazer uma palavra diferente do que o momento que nós estamos vivendo, mas isso não impede que esta palavra,
alcance um outro tempo na sua e de repente até mesmo nas nossas vidas, né? E por acaso hoje, não, na verdade não, né? Consertando, eu não digo que nada de Deus vem por acaso, mas sim como uma providência divina. Hoje uma querida amiga e irmã, né? Ovelha da igreja, ao qual nós pastoreamos, me mandou uma mensagem que ela, né? Ainda que estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de isolamento, ela já está visando um futuro breve na vida dela que há de se realizar um sonho, né? E ela me mandou mensagem me pedindo para ajudar a colocar o nome em algo que ela vai estar abrindo aí em breve, né? Um estabelecimento. Eu falei para ela que eu estaria em espírito então, e logo já de início, quando ela me falou, me veio uma palavra, me veio um nome. Só que eu achei meio sem sentido inicialmente, né? E eu atento, estava ouvindo louvores na hora, e automaticamente ali eu ouvindo um louvor e mexendo em algumas coisas na cozinha, o louvor em si mudou automaticamente, né? E aquela palavra que eu estava no coração, aquele nome que eu estava no coração, não estava desenrolando com o que eu estava ouvindo, mas o próximo louvor, o louvor seguinte, ele veio de um grupo que ele é constituído lá da Bethel Music, lá dos Estados Unidos, né? É muito conceituado hoje um grupo de louvor, na verdade um ministério, chamado Ministério. E essa era a palavra que eu tinha. Ó meu gatinho. Fala oi. Oi. Tudo bem? Oi. Tá bom, o papai tá falando, só um minutinho. Aí, a palavra que me veio foi Bethel. E eu não entendendo, né? Mudou o louvor. O louvor, quando mudou, era desse ministério, Bethel Music. E aí eu comecei a compreender algumas coisas então, né? Enfim, essa palavra veio no meu coração, eu passei a explicação para esta pessoa, né, do nome ao qual Deus tinha gerado em mim. Agora cabe a ela se ela vai executar ou não, mas eu creio também que isso não veio só para dar um destino de algo de um sonho que ela queria, mas de algo que ia acontecer agora. Eu sabia que Bethel, em outras circunstâncias, sei o significado, porque já havia estudado, eu já havia lido até mesmo livros, né? Tem um livro da Joyce Meyer, se não me engano, que chama Campo da Batalha da Mente. Ela cita algumas vezes esse nome, Bethel, que quer dizer casa do pão ou casa de Deus, né? E eu lembrei de uma outra passagem, e aí hoje eu, por si, li o livro todo de Ruth, que é o livro que fala, que novamente trata a respeito sobre de Betel, que é Belém, né? E eu li todos os 4 capítulos, que é um livro pequeno, e achei interessante. Deus me deu um discernimento dentro dessa palavra, um entendimento para os dias de hoje que nós estamos passando, né? Aqui, o livro de Ruth, ele trata de uma circunstância. Eu não vou ler ele para a gente ganhar tempo, mas depois você pode ler na sua casa. O livro de Ruth tem 4 capítulos, né? E não muitos versículos também, então dá para você fazer uma breve leitura aí na sua casa, tirar uns 20 minutos, uns 10 minutos, uns 20 minutos, meia hora, para você ter, de repente, uma interpretação melhor, um entendimento melhor. O importante é que toda vez que você for ler a Bíblia, não faça apenas uma leitura, mas faça uma meditação, né? Parando, observando, até mesmo pontuações, porque a palavra do Senhor, até mesmo nas pontuações, nas vírgulas, detalhes, fala muito profundamente a nós. E o livro de Ruth, de repente você conhece, de repente você tem até mais conhecimento do que eu, mas Deus me trouxe um entendimento para esse tempo, né? Ele fala de uma circunstância, de uma situação que na época Noemi havia saído de Belém, a casa do pai, a casa do pão, o lugar onde há alimento, e foi viver em um novo lugar, né? Um lugar até afastado, e porque começou um período de fome ali em Belém, né? E a palavra ali, vou resumir o mais breve possível para ir direto ao ponto, nos fala que, chegando nessa nova cidade, o seu marido veio a falecer. Antes, os seus filhos, ela tinha 2 filhos que eles casaram com as mulheres da cidade, da região de onde é que eles estavam, que era lá em Moabe, 2 moabitas.
e após casar, o seu esposo faleceu, o esposo de Noemi, e também os seus filhos, né? Marido, os seus filhos vieram a falecer, restando apenas Noemi e as suas 2 noras, que era Ruth e Orfa. Naquele período, naquele percurso que eles viveram ali, ela então decidiu voltar para a casa dela, para a casa do pai, Belém, Betel, a casa do pão. Que houve um momento de fome naquele lugar, sim, porém elas saíram de um lugar que de repente, ela juntamente com seu esposo e os 2 filhos, saíram de um lugar onde de repente não deveriam ter saído. E é aí onde Deus me trouxe a palavra. Nós estamos vivendo num momento onde necessitamos de palavras de esperança, necessitamos de palavras de bom grado, de palavras que nos venham nos ajudar a ter direcionamento, a palavras de até mesmo fortes conselhos do que devemos fazer, como fazer e para que fazer, né? E o conselho hoje vindo de Deus, da minha vida para a sua vida, é que você não abandone a casa do Pai, a casa de Deus, a casa do pão. A casa do pão quer dizer onde ele tem o sustento. A palavra de Deus nos diz que nem só do pão, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que vem de Deus. Essa palavra veio da boca do próprio Jesus Cristo, num momento que após ele viver 40 dias no deserto, ali em jejum, ele é provado, tentado por Satanás, né? Que Satanás diz para ele assim: transforme essas pedras em pães, se tu é mesmo o Filho de Deus. Colocando em dúvida, ou tentando levantar uma dúvida no coração, no interior de Jesus, de que se ele fosse realmente Filho de Deus, ele teria poder para transformar aquelas pedras em pães. E Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus, ou que procede da boca de Deus. Logo mais à frente, Jesus mesmo diz que ele é o pão da vida. Ou seja, nos informando a todo instante que o alimento, ele não é apenas o nosso alimento carnal, o nosso alimento material que sustenta o nosso interior, mas sim aquele alimento que vem da parte de Deus. E a situação que nós estamos vivendo hoje, de isolamento, estão isolando até mesmo as próprias ovelhas, até mesmo ministros de Deus, homens e mulheres de altares, estão hoje não mais podendo subir num altar porque tem que precaver algumas situações, alguns têm algum tipo de risco por causa dessa pandemia, desse vírus, tem alguma situação, algum problema na saúde que ele tem que se precaver, ela também tem que se precaver. E querendo ou não, meu querido e minha querida, é um momento que nós somos mais afetados, nós somos mais atacados, são nesses momentos ao qual nós precisamos, nesse caso, nós somos obrigados a nos manter neste momento de isolamento. Só que nós temos que tomar muito cuidado. Cuidado por quê, pastor? Porque numa dessas situações de se afastar da casa do Pai, de se afastar do lugar onde nós tínhamos o alimento espiritual, querendo ou não, nós enfraquecemos, porque nós ficamos à mercê e à situação de toda vez que vai haver um culto agora, um culto online, que nós como pastores estamos correndo e nos dispondo e mostrando verdadeiramente que todas as ovelhas e todos que ali frequentam aquele ambiente são dignos de valor e atenção, porque seria muito fácil de nós como líderes hoje falar assim: existe tantos ministérios maiores do que nós, que tem investimentos altíssimos na parte de vídeo e áudio, que não necessitaria de sairmos da nossa casa, do nosso conforto, nos colocarmos até mesmo na linha de frente de batalha, nessas indas e vindas à igreja, colocar em risco a nossa saúde, a saúde da nossa casa, do nosso lar. Então nós poderíamos ter isso como desculpa de que não vamos fazer ao vivo, então façamos algo mais simples em casa mesmo, porque
Todo mundo tem a possibilidade de entrar no YouTube, numa rede, na internet e buscar mensagens melhores, mais bem preparadas, de pastores e pastoras, de líderes mais bem preparados no quesito apresentação por vídeo e áudio do que nós. Mas não, Deus colocou no nosso coração que as ovelhas que Deus tem nos confiado, os ministros, os obreiros que Deus tem nos confiado, são as pessoas que nós devemos cuidar, porque nós temos o cheiro dessas ovelhas, nós temos o cheiro desses ministros. Então, é um momento que você deve se atentar, meu querido e minha querida, para que você não se apegue a alguns detalhes que possa lhe tirar da casa do Pai, da casa do pão, daquele que pode te dar o alimento espiritual. Porque isso pode gerar algumas percas num breve futuro na sua vida. Eu estou com 38 para 39 anos, nunca vivenciei o que nós estamos vivendo. E hoje ainda eu estava meditando, pensando sobre isso. Quanta coisa no meu pequeno espaço de tempo, por mais que eu tenha meus 38 para 39 anos, de entendimento, tira-se a parte da infância, eu creio que sobra aí 29 anos, de repente 30 anos, de repente 25 anos, que eu tenho tido mais ciência e conhecimento de algumas coisas. E digo mais ainda, eu creio que nos últimos 5 anos, nos últimos 4 anos, de repente no último ano, eu tenho me aprofundado mais a questão da vida. Por quê? Porque o nosso aprendizado ele é diário. O nosso aprendizado ele é dia a dia, após dia. E nós temos que ter essa cabeça aberta de todos os dias saber agregar coisas novas e jamais colocar um ponto como certo ou errado, mas sim um ponto de aprendizado a alguma coisa. Então eu nunca ouvi, nesse tempo meu de vida, eu nunca ouvi falar em algo do tipo, mas a Bíblia nos relata que não existe nada novo debaixo do céu. A própria Bíblia já nos fala que não existe nada novo, tudo que acontece agora já aconteceu. Está em Eclesiastes 1:9, se não me engano. Então, é um momento que nós devemos parar e olhar e ver o que fazer a famosa pergunta, não o porquê que eu estou passando por isso, mas, Senhor, para quê? Qual é a finalidade? Me ajuda a ter um entendimento e um discernimento para que os teus propósitos aconteçam na minha vida neste momento. Deus está tirando um tempo para nós, para nos trazer para perto daqueles que verdadeiramente nos amam, que é os nossos familiares, a esposa, filhos, pai e mãe, pessoas que nós temos mais acesso, mais achegadas, para que algumas, entre aspas, brechas que nós estávamos dando, de repente alguma parte que nós falhamos dentro de casa, haja acerto. Só que, ao mesmo tempo que isso acontece, nós devemos ter a ciência de que nós não devemos abandonar a casa do Pai, a casa do pão, aquele que nos dá o alimento. Noemi, lá na frente, ela perde o seu esposo e os seus 2 filhos. Deus tinha um propósito para tudo aquilo acontecer. Mas eu não tenho dúvida também que Deus poderia agir de uma outra forma para trazer Ruth para perto de Noemi, juntamente com seu marido e seus 2 filhos. Deus poderia ter agido de uma outra forma para trazer Ruth, se de repente Noemi tivesse continuado onde era o seu lugar. Então a minha palavra, a palavra de Deus para você neste fim de tarde, nesta virada do dia, como diz os judeus, é que você jamais deixe o lugar onde Deus te colocou. Nós passamos situações e circunstâncias que às vezes nós nos decepcionamos. Essa semana ainda eu conversava com alguém a respeito de decepção. Nós passamos por algumas circunstâncias que nós nos decepcionamos, que nós nos frustramos, que nós passamos a ver coisas que nós não víamos antes. Mas é um momento que nós vivemos, que num breve tempo também, num breve futuro, nós veremos que aquele era um momento que nós precisávamos passar para nos amadurecer, para enxergar algumas coisas. Mas isso vai servir para nós como um peso de experiência, um peso de glória. Não existe mal algum que vem para a nossa vida que é perdido. Nada na vida a gente se perde. Ou a gente se aprende, ou ganha, ou se aprende, né?
como eu já ouvi algumas vezes. Então, mantenha isso no seu coração, sabe? Não queira pagar com preço de pessoas que você de repente ama ou de coisas que com muita dificuldade você demorou para conquistar. A palavra diz que em Ruth, capítulo 1, diz que eles viviam um tempo de fome, um tempo de escassez, ou seja, um caos eles estavam vivendo. E eles resolveram em si sair do lugar onde eles estavam para ir para um novo lugar, toda a sua família. Daqueles 4, de uma família de 4 pessoas, o único que restou, ou a única que se restou, que sobreviveu, porque tinha um propósito, foi Noemi. O seu esposo e os seus 2 filhos morreram num novo lugar. De repente, um lugar ao qual eles colocaram no seu coração: vamos sair de Belém, de Judá, e vamos lá para Moabe, porque lá nós vamos viver um novo tempo, lá há uma nova expectativa, lá, ainda que de repente esteja vivendo algum momento de dificuldade, mas lá eu não conheço o problema do fulano, do ciclano, lá eu não conheço a fome do fulano, do ciclano, lá o fulano não sabe a nossa linhagem, não sabe quem somos, não sabe de onde viemos, lá nós podemos viver um novo tempo. E de repente eles saíram de Belém de Judá com esse pensamento. Eles foram para uma outra cidade e chegaram lá, infelizmente, de 4 restou apenas um. Um para voltar com uma história, um para voltar com um projeto, que seria Ruth, que começaria um novo projeto, que aí já é uma outra palavra, que aí já é um outro sentido. Mas o que Deus passa para mim hoje, no meu coração, para passar para você: não abandone o lugar onde você está, ainda que haja fome. Não abandone o lugar onde você está, ainda que haja sede. Não abandone o lugar onde você está, ainda que as decepções estejam vindo diante dos teus olhos. Busque a Deus. O para que Deus está te mostrando tudo isso? O para que Deus está te dando a oportunidade de viver tudo isso? É um tempo, sim, de dificuldade. Mas saiba, e eu já até compartilhei isso algumas vezes. Uma vez eu li e compartilhei, que diz assim: momentos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam momentos fáceis. Momentos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam momentos difíceis. E assim é um ciclo. Por isso que a palavra de Deus nos diz que não é nada novo, porque é um ciclo que nós vivemos. Israel viveu um ciclo com Deus, de que ele pecava diante de Deus, Deus enviava então os seus inimigos para vencer. Israel vivia um tempo de escravidão, um tempo de ser humilhado pelos seus inimigos, se arrependiam então diante de Deus. Deus então começava a haver graça mediante o arrependimento de Israel e da vitória para Israel. Israel passava a viver um novo tempo. Neste novo tempo que Israel começava a viver, eles começavam novamente a esquecer de quem Deus era, de quem Deus fez, o que Deus fez, de onde Deus tirou eles, e começavam então a adorar outros deuses. De repente, você viveu um ciclo na sua vida, você tem esquecido de onde Deus te tirou, você tem esquecido quem era você há anos atrás, antes de conhecer a Deus, ou então no início, quando você conheceu a Deus. Quando hoje que nós vivemos, nós damos tanta importância, e quando era há anos atrás, e essa importância para nós não existia, porque o fato do primeiro amor, quando Deus nos fala a respeito do primeiro amor, que nós devemos voltar ao primeiro amor, e Deus te chama nesta tarde, nesse início de um novo dia, de que volte ao primeiro amor. Não esqueça de onde Deus te tirou, quem era você e o que Deus fez com que você se tornasse hoje. O que você é, meu querido, o que você é, minha querida, meu amado e minha amada, hoje é porque Deus veio dia após dia colocando um tijolinho novo na tua vida, fazendo com que uma grande edificação fosse construída.
dia após dia, o que você se tornou hoje, meu querido e minha querida, é porque Deus tem te dado força. Não se esqueça disso. Esse castelo que nós fizemos até o dia de hoje não foi pelo nosso braço forte, não foi pela nossa sabedoria, foi porque Deus teve misericórdia e tem planos sobre a minha e sobre a tua vida. E Ele te tirou de um lugar, de um lamaçal de pecado, de erro, de falhas, te deu uma nova oportunidade. Então não olhe hoje, de repente, para o reino que eu ou você temos construído, mas olhe para de onde Deus nos tirou e aonde Ele tem nos colocado. Porque se nós ficarmos desta forma, vendo que estamos passando um momento de fome agora, um momento de escassez, um momento de caos, e começar a levantar alguns casos e de repente querer abandonar a casa do Pai. A casa do Pai aqui ela pode ser em diversas áreas da sua vida, seja seu âmbito familiar, seu profissional, os teus filhos, a tua esposa, o teu esposo e também o teu ministério, a tua igreja, aquele que te acolheu e que de repente te deu a oportunidade de você ter hoje o conhecimento que você diz ter. Então, saiba disso, não abandone. Não é hora de abandonar a casa do pão, a casa do Pai. Não é hora de sair de Betel. É hora de se manter na presença de Deus, cada dia mais forte. Alicerçar-se mais e mais em Deus, porque senão percas futuras virão, e são percas que doem na alma. Pode ter certeza, Noemi chorou muito pela perca do seu esposo, pela perca dos seus filhos. Deus concluiu o propósito que tinha na vida de Noemi, através da família de Noemi, porque precisava vir algo da linhagem dela, da linhagem de seu filho. Porém, é necessário que nós tenhamos esse discernimento de que as nossas decisões nos dias de hoje, elas definem o nosso futuro. Então, decisões que definem o nosso futuro. Tome a decisão certa no dia de hoje. Deixa eu finalizar por aqui, porque teve alguém que já levantou ali, também eu já vi, já passou muito tempo. Amém? Que Deus te abençoe. Eu agradeço por essa oportunidade, agradeço a pastora Amanda, minha esposa Amanda, Mandinha, que me deu essa oportunidade aqui no canal dela. E curta aí, se você gostou, curta esta mensagem, esse vídeo, compartilhe, se inscreva. Espalhem essa mensagem de Cristo aí, seja você um propagador do Evangelho. Amém? Passo para ela agora, porque senão eu vou mais meia hora, meu Deus do céu. Amém, amém, glória a Deus, né? Então, nosso pensamento é da seguinte maneira: não importa as circunstâncias que nós estamos vivendo neste momento, né? Da onde nós viemos, ou o que aconteceu no nosso passado e o que está acontecendo no nosso futuro. O importante é que nós temos que alinhar ao nosso futuro, do que vai acontecer, né? É aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas, assim como Ele teve, né, sobre a vida de Ruth. Que você tome posse dessa palavra, que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, né? Abençoe a sua mente, o seu intelecto nesses dias de isolamento. Que o Senhor te dê, né, estratégia, sabedoria, né, mansidão e muita paz no seu coração. Amém? Curta aí, compartilhe o nosso vídeo. Que o Senhor abençoe. Nós vamos ter mais vídeos com ele, tá, gente? Por favor, porque eu preciso aqui puxar ele, né? E estejam conosco, tá bom? Participem conosco. Mais tarde aqui nós vamos ter uma live com ele também. Eu vou aproveitar dele hoje, tá? Que o Senhor abençoe muito vocês. Em nome de Jesus. Um grande beijo. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tchau. Paz, tchau.